Olá, meu amigo, olá, minha amiga, olá, meu irmão, olá, minha irmã, e a paz do Senhor. Que bom mais uma vez estar aqui junto. Graças a Deus por você ter apertado o play desse vídeo, para que Deus fale através deste vídeo. Olha só, Deus coloca em nossa mente o Kadosh Pode Mais, para onde nós deveremos voltar os nossos olhos, nossa mente para a palavra de Deus. E aqui só tem a nos ensinar segundo a palavra de Deus. Olha só, hoje o Ezequiel veio fazer parte desse podcast, né? O Kadosh Pode Mais, com algumas perguntas que desde já eu já peço para que você se envolva, que está nos assistindo agora, se envolva, que o Ezequiel, né? Ezequiel quer dizer alguma coisa, né? Dá a paz do Senhor aos irmãos, pode dar. Ele não está lhe vendo, mas você está aqui pertinho. Dá a paz do Senhor aos irmãos. A paz do Senhor a todos. Pronto, isso é bom, que ele está aqui, para ele sair o áudio dele, né? Olha só, vê bem, nós selecionamos aqui algumas perguntas sobre que o Ezequiel gostaria que você soubesse. Ele selecionou umas perguntas muito importantes para que nós venhamos entender e compreender a luz da palavra de Deus, né, Ezequiel? O interessante é, nós já pedimos aos irmãos que assistem para colocar aí no comentário, né? Dizendo, eu quero que você, sábado que vem, fale sobre esse assunto aqui que eu não entendo. Se você tem algum assunto, nós estamos aqui no Kadosh Pode Mais para lhe responder, né? Pode colocar a sua pergunta aí no comentário, dizer, eu quero saber sobre isso, o que é que a Bíblia fala sobre isso ou aquilo outro. Que nós estamos aqui, pedimos a ajuda do Espírito Santo para esclarecer a nossa mente, né? E Ezequiel tem umas perguntas aí. Vamos ver qual é a pergunta, Ezequiel, que você tem para nós olhar a segunda vez a luz do Evangelho. Qual é as perguntas aí mesmo? A primeira pergunta é: Primeira pergunta aqui. como pregar a palavra de Deus? Olha que pergunta interessante. Então, talvez você se perguntou, realmente, quem pode pregar a palavra de Deus, né? Eu creio que você que está me assistindo já fez essa pergunta. Se fez, coloca aí no comentário sim. Ou tem dúvida? Sim, coloca aí no comentário. Veja bem, nós temos aqui na nossa mente milhões de respostas para esta pergunta. Mas o que conta não é o que nós pensamos, né, Ezequiel? Não conta o que nós achamos. O que conta é o que a Bíblia diz. O Kadosh Pode Mais é um canal para que nós entendemos e compreendemos o que a Bíblia diz a respeito. Então vamos lá, respondendo a pergunta do Ezequiel. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 5. Você está com a Bíblia aí para ajudar, para acompanhar. Vamos lá para Timóteo, carta do apóstolo Paulo, né? As instruções que ele deu a Timóteo, né? Umas instruções sadias, umas instruções boas. Vamos lá. Escute só. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5. Tem muitas, mas para o vídeo não ficar muito longo e nós entender uma forma bem simples e objetiva, quem pode pregar o Evangelho, se tem essa dúvida, vai tirar agora. Eu tenho duas respostas. A primeira resposta é para a pessoa que é um líder, é um pastor, é um presbítero. A primeira resposta, segundo a Bíblia, é para esse tipo de pessoa.
Segundo, vai ser para a pessoa que não leu ainda a Bíblia, porque eles estão do outro lado, estão nos assistindo, eles querem também, né, ser atingidos. Nós não tem que atingir só as pessoas que conhecem a Bíblia, nós tem que atingir, né, Ezequiel, as pessoas que não leu a Bíblia por completo. Se não leu a Bíblia por completo, não conhece a Bíblia, né? E nós temos uma mente que chega a um momento de branco, né? Não entendemos completamente, totalmente eu falo, né? Mas vamos conhecer, sem enrolação, né? Vamos logo direto à pergunta: quem pode pregar o Evangelho? Diz aqui Paulo a Timóteo, versículo 4, que diz assim, do capítulo 3, diz assim: quem governe, que o presbítero ou pastor, que governe bem a sua casa, né? Tenha seu filho sob disciplina, com todos o respeito, né? São as qualidades. Estou falando aqui quem é que pode estar junto dessas qualidades. Pronto, essa é a pessoa que governe bem a sua casa, que tem os seus filhos, né? Na palavra, que crie seu filho na palavra de Deus. São as qualidades de um líder, né? De uma pessoa que pode hoje pregar o Evangelho. Talvez passou na sua mente esse capítulo todinho, mas eu estou pegando essas partes mais importantes. Versículo 5 diz: pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Né? São as qualidades de quem pode pregar o Evangelho. Tem várias outras. Aqui é para o presbítero, aqui é para um líder da igreja. Tem que ter essas qualidades do capítulo 3 de 1 Timóteo. Mas a pessoa, Ezequiel, que não é pastor, que não é presbítero, que não é missionário, que não é evangelista, ele está perguntando: como é que eu posso pregar o Evangelho? Ou talvez surgiu essa pergunta: só pode pregar o Evangelho o pastor, só pode pregar o Evangelho a missionário, só pode pregar o Evangelho quem está na frente, na liderança, não é? Mas se nós olhar ao fundo, nós vamos lá para Romanos capítulo 12. Vamos lá, Romanos capítulo 12, versículo de número 7 e 8. O que é que diz? De repente, capítulo, Romanos, né? Vamos voltar. Romanos, carta do mesmo apóstolo Paulo à igreja de Roma, no capítulo 12, versículo 4, que diz assim: assim como em um só. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número... Pega outra Bíblia ali para mim, vai. Romanos, capítulo de número 12, 7. Pronto. Tem duas Bíblias aqui. Eu vou ler na linguagem mais rasteira, né? Uma linguagem mais que dê para entender. Vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo de número 7 e 8. Se é em ministério, seja ministrado. Deus dizendo, através do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo: se é em ministrar, seja ministro. Se Deus tem chamado você para ministrar, que é um ministro do Evangelho? É um presbítero? É um pastor? É um evangelista? É um missionário que andam pregando, ministrando o Evangelho de Cristo? E ele disse: se é ministrar, se Deus tem chamado você para o ministério, que ministre, que fale, né? Que pregue. Não estou fora da pergunta, né? Se é ministrar, seja ministro. Aí diz o apóstolo Paulo mais adiante, diz: se é em ensinar, haja dedicação ao ensino. Eu paro aqui e chamo a atenção de você. Veja bem, se a pessoa Deus tem chamado para o ministério,
ministre. Independente do que você acha ou pensou. Mas Deus tem chamado você para o ministério. Então tem que ministrar, tem que fazer aquilo que o Senhor permitiu, né? Se é ensinar. Agora, por que eu chamo a atenção de ensinar? Porque ensinar requer bastante daquele que está ensinando. Isso é a realidade, né? Se é ensinar, que ensine. Esse ensinar vai lá para o capítulo de 1 Timóteo 3, todinho. Aí você vai ver o que precisa para se tornar, né, um ensinador do Evangelho. Mas a questão não é ensinar. A questão aqui não é ministrar. A pergunta é: quem pode pregar o Evangelho? Eu vou segurar isso aqui. Quem é que pode? Veja bem, nós sabemos aqui que Deus tem chamado para ministério, Deus tem chamado para ensinar. E mais adiante diz assim, olha: ou que exalta, use esse dom. Quem exalta, Deus tem chamado pessoas para exaltar outro. A pessoa está caído, precisando de uma palavra de consolo, precisando de uma palavra de ânimo. Aí Deus usa, isso é um dom de Deus. Só dá coisa boa, né? Só dá coisa boa a outro se receber de Deus. Isso é um dom. Porque dentro do coração do homem tem tudo que contamina. O próprio Jesus disse, tem todas as coisas mal. Quando sai algo mal de um homem, é porque ele está usando a natureza humana. Mas quando sai coisas boas, de exaltar, de ajudar, de proteger, de sustentar, de dar a mão amiga ao outro, isso é um dom. As coisas boas é de Deus, né? Aí quem faz isso é um dom que Deus deu. E tem pessoas que na pregação ela usa. Nós sabemos que no meio social a gente vê grande pregação. As pregação, né, que uns dizem que é pesada, outros dizem que roncou demais, a pessoa está rancoroso, e outra tem uma pregação suave, porque Deus tem chamado para quê? Para exaltar, ajudar, dar uma palavra de consolo. Então, 3 tipos de pessoas aqui para pregar o Evangelho: aquele que ministra, né, pode ministrar totalmente o Evangelho, tanto a exaltar como corrigir. E existe aquela pessoa de ensinar. Por que ensinar requer bastante? Porque você só deve ensinar aquilo que vive. Se aquilo que você não vive, não ensina. Se você é uma pessoa rancorosa, se você é uma pessoa ruim, como é que você vai ensinar sobre bondade? Né? Aí quer dizer, isso conta. Agora, se Deus tem chamado você para transmitir uma palavra para outro, de consolo, de ajuda, de levantar, de erguer, de despertar, isso é dom de Deus. 3 tipos de pessoas aqui a gente percebe. Pronto. Eu creio em poucos minutos respondi, né? Se tiver alguma dúvida, coloca aí no comentário você, que a gente vai falar no outro vídeo, né? Eu creio que quem pode pregar o Evangelho é quem é conhecedor da palavra dele. Uma linguagem mais simples, né? Quem pode pregar o Evangelho. Vamos lá. A outra pergunta, tem mais outra pergunta? Não, acabou. A segunda pergunta é: vamos lá. O que é preciso para pregar o Evangelho? Olha que coisa boa. O que é preciso para pregar o Evangelho? É preciso estudar teologia. É preciso eu saber ler. Se eu não sei ler, também eu não posso, né, pregar o Evangelho. Como é que fica? Está uma pessoa aqui que ouvia, quando tinha 10 anos de idade, uma pessoa dirigindo o culto e não sabia ler. Ele mandava o filho ler e ouvia, memorizava. O filho à tarde lia a Bíblia, ele memorizava e à noite ia pregar. Ganhou a mim
para o evangelho, não só a mim como meus irmãos. Aí vem essa pergunta hoje, com tantas informações, com tanta tecnologia, quem pode pregar o evangelho? E a outra pergunta é, para entender, a primeira a gente já respondeu, mas a segunda é, porque o povo está entender o que é. O que é preciso para pregar o evangelho? Sim, o que é preciso para pregar o evangelho? O que é que eu preciso? Estudar na melhor faculdade? Estudar Libra? Estudar o quê? A Bíblia. Simplesmente a Bíblia. O que é preciso para eu pregar o evangelho? Nós sabemos que a Bíblia, há umas regras na Bíblia para poder pregar o evangelho. Nós sabemos, claro, não vamos discutir aqui e nem vamos esconder. Existem umas regras que precisa para pregar o evangelho. Mas o que precisa que a pessoa pregue o evangelho, a resposta a essa pergunta, só Marcos que pode dizer. Marcos capítulo 16, versículo de número 15. Vamos lá? Vamos ver o que é que Marcos diz. O que a Bíblia, o que a resposta dessa pergunta à luz do evangelho nos diz, né? Marcos capítulo de número 16, versículo 15. 16, versículo de número 15. Disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha só. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem disse isso? Jesus. Qual é a resposta? Essa é a resposta de ir? Mas a pergunta é: o que preciso para pregar o evangelho? Precisa só conhecer a Bíblia, eu tenho falado anteriormente. E a Bíblia diz aqui, ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Mas se nós olhar esse texto, olhar com olhar de teólogo, né? Olha uma exegese, uma hermenêutica, né? Interpretar bem esse texto. O que é que diz? Jesus estava dizendo isso para os seus discípulos. Aí pessoas pensam aí, então para ser um pregador do evangelho, tem que ser discípulo de Jesus. Então só pode pregar o evangelho João, Mateus, Marcos, Lucas. Não. Todas as pessoas que aceitar a Cristo, ouvir o evangelho, aceitar Cristo e passar a aceitar Cristo como seu mestre, pode pregar o evangelho. Por que pode? Porque já se tornou discípulo. O que é discípulo? É aluno. Então, só pode pregar o evangelho quem for discípulo de Jesus, aluno de Jesus. Nós sabemos que a Bíblia diz que há umas características, há uma perfeição que nós, no decorrer da nossa vida, vai aprendendo para se aperfeiçoar, para se tornar um discípulo de Jesus perfeito. Não é isso? O que precisa para pregar o evangelho, só precisa respondendo, fazer como diz aquele povo. Em geral, o que é preciso? Conhecer a palavra de Deus e se tornar aluno de Jesus, se tornar discípulo de Jesus. Olha só, e é uma ordenança, e só prega o evangelho, só leva o evangelho às pessoas quem se considera aluno de Cristo, quem recebe essa ordenança. É uma ordenança, quem é discípulo, é de divulgar aquilo que aprendeu, aquilo que nós aprendemos. Um tem um aprendizado bem avançado, outro tem um aprendizado um pouco raquítico, está começando a se aperfeiçoar. Mas o importante é fazer e dizer, pregar aquilo que aprendeu, né? Aquilo que aprendeu com quem? Com seu mestre. É por isso que nós estamos aqui. Essas duas perguntas tão simples e tão objetivas. Só prega o evangelho quem é discípulo de Jesus. Isso é uma realidade. Se eu estou pregando o evangelho, é porque
porque eu estou aprendendo com o mestre. Aí a pessoa pode dizer, não, mas só pode pregar o evangelho se tiver uma perfeição. Nós estamos sendo aperfeiçoados por Cristo. Tem pessoas que levam 1 ano, tem pessoas que levam 1 mês, tem pessoas que levam 10 anos, mas está sendo aperfeiçoado. O importante é estar como discípulo e ter a ação de discípulo. Porque não é só considerar, eu sou discípulo de Cristo, prego o evangelho? Não. Então você não vê o que foi que ele disse, e disse Jesus, ide por todo mundo pregar o evangelho. Aí você diz, eu não posso não ir para a Argentina, eu não posso não ir para os Estados Unidos, eu não posso não ir para São Paulo ir por todo mundo. Você pode, hoje nós podemos, né? Existe rede social, Instagram, internet, peraí, para a gente divulgar. Nós podemos ir sem estar lá fisicamente, né? Nós temos hoje essa oportunidade de levar o evangelho de Cristo mais longe. E eu já convido a você para levar esse evangelho, para levar essa clareza do evangelho de Cristo, através daí de onde você está. Você já leva para o seu irmão que está em São Paulo, a sua irmã que está em Minas. Você já leva daí compartilhando esse vídeo para a rede social dele, para a rede social dela. Nesse momento, compartilhe. Faça com que as pessoas percebam o ID de Jesus Cristo. É o que nós estamos aqui. Por que nós estamos aqui pregando esse evangelho? Da forma e na força que temos, né? Não temos muito dinheiro para ter um recurso para ir mais longe, mas o Senhor vai nos aperfeiçoando. Quando pensa que não, Ele diz, agora estão prontos, vocês vão mais longe do que vocês queriam, né? Porque é Deus que faz. Olha só, você me ajuda levando esse evangelho, compartilhando essa live, esse vídeo, com mais pessoas. Olha só, eu convido você para fazer parte também nesse Kadosh Pode Mais. Sabe como? Colocando no comentário aí a pergunta de sábado. Todo sábado eu estarei aqui. Faça aí. Bota aí, oi, pastor ou irmão, eu queria saber sobre essa questão aqui. Me responda aí à luz do evangelho. Que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para responder a sua pergunta, né? Faça parte desse Kadosh Pode Mais. Faça parte, se envolva, porque nós estamos aqui para transmitir e trazer a clareza da Bíblia para a nossa mente, para o nosso coração. Muito obrigado. E nesse momento eu quero orar por você e orar pela sua família. Vamos unir nossas orações para que Deus abra nossa mente mais e mais. Aqui teremos sempre o conteúdo da palavra de Deus. Se você achou pouco esse conteúdo, nós temos muito a conhecer. A Bíblia é grande e vasta. Faça parte também, perguntando, deixando aí no comentário a pergunta sobre isso, sobre aquilo outro, que sábado nós iremos lhe responder. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, ó Pai, aqui estamos te agradecendo por ter dado, Senhor, a luz do Teu Evangelho, que pessoas possam, ó Pai, ser conduzidas e conduzidas pelo Teu Evangelho, que abra a mente espiritual dele, a mente espiritual dela, Pai Celestial, que o Teu poder e a Tua mão esteja estendida sobre a família dela, a família dele também, ó Pai, em nome de Jesus, nos dá, Senhor, sabedoria e graça e misericórdia, para que entendemos e compreendemos a Tua vontade, para que possamos, ó Pai, divulgar mais a Tua palavra, leva mais a Tua palavra para dentro de coração e para dentro de família, que precisa conhecer a Tua verdade. Pai Celestial, nós te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado e até sábado, se Deus nos permitir.